Olá, está começando mais um Papo 20, o programa que acontece no ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui a ilustre presença da doutora Cibele Magalhães. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. E vamos lá, né? Estou ansiosa aí para o bate-papo de hoje. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Como sempre, aproveito o ensejo da nossa introdução para lembrar você de curtir e compartilhar esse episódio com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Lembra ainda que este podcast e os demais que você consegue encontrar no nosso canal, tanto do YouTube quanto do Instagram, é gravado no espaço da 20 Medical Offices, que é um coworking voltado para profissionais da área da saúde e fica localizado em São José dos Campos. Então você, profissional da área da saúde, seja médico, biomédico, fisioterapeuta, psicólogo e precisa de algum lugar para atender que esteja no nível da sua sabedoria e da sua qualidade de atendimento, a 20 Medical Offices pode ser uma opção para você. Você ficou interessado? Por favor, acesse o Instagram da 20 Medical Offices. Você pode acessar lá pelo @20 Medical Offices. Lembro sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Lá você vai ver a nossa estrutura, vai ver que o ambiente é bem bacana, tem toda uma parte de renascentismo, de arte, além da infraestrutura geral para o seu atendimento. Se quiser acessar também, você pode acessar o Instagram do Papo 20, que é o @Papo20. Mais uma vez, 20 de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Se porventura tiver interesse de me seguir nas redes sociais, mais uma vez, meu nome é Marcos Moreira e eu atendo reumatologia aqui na 20. Você pode acessar o meu Instagram pelo @reumato.marcos.moreira. Por último e mais importante, depois de tudo isso, nós temos também o Instagram da nossa ilustre convidada, que é a doutora Cibele Magalhães, e o Instagram dela é @DRA, de doutora C Magalhães. DRA, C com C, Magalhães, lembrando que não tem tio, né? Exato. Correto? Corretíssimo. Beleza, vamos, já é um protocolo nosso aqui, nós temos todo um rito de caminhada do nosso podcast, acho que os nossos espectadores gostam bastante, então a gente sempre dá uma lidinha no currículo e começa a nossa conversa falando sobre você mesmo. Vamos lá. Doutora Cibele Magalhães é formada em Medicina pela Universidade de São Paulo, a USP, além de ter feito residência em Clínica Médica, Cardiologia e seu doutorado também pela USP. Fez MBA também em Gestão Hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas, da FGV, especialização em Medicina do Estilo de Vida pelo Hospital Albert Einstein e é CEO do projeto Elas na Montanha e do projeto Eleve-se. Falei alguma bobagem ou está certo? Tá perfeito. Maravilha. Seja bem-vinda, doutora Cibele. Muito obrigada. Aproveite o nosso espaço. A gente sempre fala aqui que a gente gosta de trazer experts, pessoas que sabem o que estão falando. A gente não está aqui para produzir conteúdo apenas por produzir. Quem a gente traz aqui é porque a gente sabe que manja muito do que vai falar e saiba que você se está aqui é porque a gente confia muito que a conversa vai ser de altíssimo nível. Muito bom, muito obrigada. É uma honra, né, estar aqui e obrigada pela a introdução, foi perfeita. E realmente o espaço é um espaço muito agradável, né? Então eu recomendo que as pessoas conheçam, né? Que os profissionais, né, que têm interesse realmente procurem, porque é um lugar muito interessante, né, de fácil acesso. A localização é perfeita. Estamos em São José dos Campos, né? Lembrando disso. E com relação a quando você comenta dessa preocupação de trazer, né, pessoas especialistas, né, e capacitadas e que sabem o que vão dizer, isso é muito importante, né? Especialmente, né, então, como parafraseando aí o próprio, né, até trouxe aqui o livro dele, do Yuval Harari, né, o autor do Sapiens, que ele fala um pouco disso, que a clareza, né, hoje é poder. E especialmente no momento em que a gente se encontra, né, onde a gente está inundado assim por informações muitas vezes irrelevantes, informações qualidade duvidosa. Exatamente, de qualidade duvidosa, né? Então a gente ter a oportunidade de trazer informações e qualificar essas informações, né, com um embasamento científico, né, da melhor qualidade, isso realmente é muito importante, né, e faz muita diferença, né? Então realmente a gente filtrar o que é importante
importante, e passar essas informações, você pode passar informação de qualidade, informação com embasamento científico e numa linguagem simples, né? Numa linguagem acessível que as pessoas possam compreender, porque, de fato, né, a gente tem mudado muito essa forma da gente lidar com a medicina e com a ciência, que é sair para fora dos muros da universidade, né, e realmente compartilhar o conhecimento tão incrível que a gente desenvolve lá para realmente quem são os verdadeiros interessados, claro, que é a população geral, né, e que vai ter realmente benefício de tudo isso. Excepcional, muito bom. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser 10. Bom, já vamos tentar entender um pouquinho, mas a gente sempre começa aí tentando entender, tentar conhecer melhor quem está aqui presente com a gente. Então, conta um pouquinho da sua história para a gente, de onde você veio, essa questão de quando você decidiu fazer medicina e as mudanças, os meandros da sua vida, por gentileza. Perfeito. Eu hoje, né, estou com 42 anos, sempre quis fazer medicina desde pequena. Na verdade, quando eu me entendo por gente, assim, eu lembro que bem pequena, eu falava que eu queria ser médica e dançarina. Então, médica eu me tornei, dançarina só nas horas vagas. A minha mãe, ela era auxiliar de enfermagem, né? Ela é aposentada hoje, então eu ia com ela no hospital desde muito pequena e me apaixonei, né? Era apaixonada ali pelo aquele universo, né? Pela medicina, por estar lá no hospital. E sempre me encantava com o trabalho dos médicos, né, com o trabalho das enfermeiras, e realmente queria fazer parte daquilo. Foi um processo, um longo processo, né? Então a minha entrada na universidade, né, foi assim, um processo bem desafiador, né? Porque nós viemos de uma família muito simples, muito humilde, né? Então a minha mãe criou nós todos, né? Então somos em seis irmãos, né? Então criou a gente sozinha com a minha avó. Minha mãe veio da Bahia, muito jovem, para cá. Eu nasci já aqui em São Paulo, mas eu tenho irmãs que nasceram lá. Eu falo que eu só fiz nascer aqui, né, em São Paulo, capital, onde eu nasci, mas minhas raízes, minhas origens são todas do Nordeste. Então, nesse processo, sempre, né, estudando escola pública, foi bastante difícil, né, entrar na universidade, porque eu só poderia estudar na universidade pública. E aí, sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. Minha avó era a minha principal incentivadora, né? Então, não, você quer fazer medicina? Você vai fazer medicina, é a única coisa que você vai fazer. E eu, né, comprei o projeto delas e sempre estudei bastante, consegui bolsa de estudos na época. Então, eu estudei no cursinho em São Paulo, que, né, eu acho que vale a pena, né, comentar o cursinho Etapa, que foi incrível, porque deu a oportunidade, né, para mim, através de bolsa de estudo, né, então, estudando. E fiz 2 anos de cursinho e entrei nas 3 universidades que eu prestei. As 3 universidades públicas, na época, né, a Faculdade de Medicina da USP, a Unesp, a Estadual de Botucatu e a Escola Paulista de Medicina. Né? E, na época, ainda não tinha cotas, né, cotas raciais. Eu entrei em 2002. E realmente foi um divisor de águas, né, na minha vida e na vida da minha família. Então, eu fui a primeira pessoa a ingressar na universidade, né, na minha família, e eu fui puxando o bonde, assim. Então, depois exemplo, de mim, né? Exatamente, porque acho que a melhor forma da gente né, ensinar é através do exemplo, né? E isso foi incrível, porque a partir disso, primas minhas, né, fizeram universidade. Meu irmão mais velho se formou no semestre passado. Ele já tinha feito, ele já era auxiliar de enfermagem, fez faculdade de enfermagem, fez faculdade de medicina na Santa Casa, se formou no semestre passado. O meu irmão mais novo, que eu ajudei muito desde pequenininho ali, hoje é engenheiro, né, em São Paulo e vive muito bem. Então, assim, foi muito incrível. E eu sei que a minha história, né, minha trajetória, de alguma forma, às vezes diretamente e indiretamente, serviu para realmente, assim, mudar a história da minha família. Exatamente. Mover montanhas. Exato. A gente vai falar de montanha, claro, né? Claro. Tem uma frase famosa, como palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Exatamente. Eu acho que pode certeza falar muito sobre. E aí você decidiu por cardiologia? Como foi isso?
Então, aí a cardiologia, assim, cardiologia, acho que, né, você como médico, talvez em algum momento ali na nossa formação médica, sempre toca um pouco, né, os alunos, quando a gente está, ou quando a gente está na residência, porque é isso, né, quando a gente pensa na cardiologia, é uma especialidade que tem muita urgência e emergência, principalmente quando a gente é mais jovem, né? A gente está lá na sala de emergência, aquela emoção, é aquela coisa meio plantão médico, né? Sim, então, cardioverter, dar choque, né? A gente atendeu uma parada cardíaca a primeira vez, exatamente, a primeira vez que a gente atende, ver um monitor, ver o monitor com arritmia. Então, acho que todo aluno de medicina, acho que em algum momento, exatamente, aquelas séries de televisão, acho que todo aluno de medicina, em algum momento, foi tocado. Ai, será que eu vou ser cardiologista? Então, assim, eu também tive nessa fase, mas aí acabou aprofundando um pouco mais. Eu lembro, né, quando ainda adolescente, assim, de assistir na TV, né, assistir nos jornais, o professor Zerbini, né, na época, né, ele era do Instituto do Coração, né, lá do INCOR, lá da Faculdade de Medicina da USP, e ele, né, foi um dos responsáveis, né, pelos primeiros transplantes cardíacos, né, no Brasil. E aí vi aquela imagem, eu lembro, né, vendo, né, na época eles ainda mostravam, assim, no jornal, o coração pulsando, eu falei, nossa, aquilo já me tocava muito. Aí eu falei, nossa, quero fazer medicina para ser cardiologista. Então, eu entrei na faculdade assim. Aí, ao longo da faculdade, teve momentos que eu mudei um pouco. Teve um período que eu pensei em fazer parte cirúrgica, em fazer urologia, na verdade, porque eu gostava muito do titular da URO, o professor Miguel Surugi, participava bastante ativamente. Só que aí a cardiologia voltou de novo, muito forte, porque eu fiz cardiologia para cuidar da minha avó, né? Então, a minha avó, que era, né, a minha principal incentivadora, eu tinha uma ligação muito grande com ela, ainda tenho, né? Porque onde ela estiver, ela está aqui comigo. E a minha avó, ela era uma pessoa, assim, muito humilde, ela não sabia ler nem escrever, mas uma pessoa, assim, muito sábia. Então, ela tinha uma sabedoria, sabe? Aquela vivência, aquele conhecimento mesmo de vida, assim. E era uma pessoa muito agradável, muito otimista, né? Todos gostavam muito dela. E a minha avó, ela seguia, assim, à risca os tratamentos dela. O que a gente vê como médico, como faz diferença quando o paciente... Porque a gente se deixar cuidar é um desafio, né? Então, nós, humanos, assim, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de perder a nossa autonomia, né? De a gente nos expor em situações de vulnerabilidade. E a minha avó, ela tinha... isso é uma sabedoria, é de uma inteligência emocional, você se deixar cuidar, que é incrível. E a minha avó, e isso não quer dizer que você é passivo, não, é você se permitir. E quando a gente tem aquele paciente que é agradável cuidar, faz toda a diferença, porque não é só conscientemente, mas inconscientemente, assim, você também dá o seu melhor para ele. E a minha avó era desse tipo de paciente. E ela tomava os remédios direitinho, ela seguia os médicos direitinho, ela sempre dava presente para os médicos. E eu que ficava incumbida de comprar as coisas. No final de ano, ela já ia lá, então o que a gente vai dar para a doutora Silvia? Aí eu, vó, e aí eu gostava, vamos comprar o ursinho, e ela, aquela coisa. E a minha avó, ela viveu muito, até os 92 anos, com a cabeça ótima. Faleceu em decorrência de problemas cardíacos, de insuficiência cardíaca, mas assim foi uma evolução que a gente chama, né, evolução natural aí da doença, e ela só chegou tão longe porque ela sempre foi muito disciplinada no tratamento, sempre confiou muito nos médicos, e eu quis fazer cardiologia realmente para cuidar da minha avó. E eu tive o privilégio, né, a oportunidade de conseguir cuidar da minha avó até o final, né? E foi um processo muito bonito a passagem dela, assim. Então, realmente, foi uma boa escolha. Poxa, imagino que sim. Uma história de vida. E, assim, ela devia ter um orgulho absurdo. Nossa, demais. Você, né? Essa história da medicina. Ela internou, ela era paciente lá do Hospital das Clínicas, né? E aí ela teve algumas internações lá. E era muito engraçado, porque quando ela já internou e eu já estava formada e eu residente lá, né, tal... Aí eu chegava, às vezes, para visitá-la, ela estava assim, passeando com as fisioterapeutas, fazendo os exercícios, ela adorava a fisioterapia, que ela chamava de fisioterapeuta. Fisioterapeuta, adorava. E aí ela estava assim, conversando, a primeira coisa que ela falava, você sabe quem é a minha neta? Minha neta é a doutora Cibele, toda orgulhosa. Era uma bonitinha, minha Que avó. bom, maravilha.
Bom, e com relação a essa questão que a gente estava falando de palavras convencem, mais o exemplo arrasta, de toda a questão familiar que você teve, parabéns por isso, né? Uma história maravilhosa. Mas uma das coisas que atraiu o pessoal, nós aqui do Papo 20, para chamar você para falar, é exatamente uma questão dessa de movimentação, de arrastar pessoas para uma atividade, que é o programa que você tem, que é o Elas na Montanha. Vamos falar um pouquinho sobre isso, o que é, como surgiu a ideia? Sim. Hoje, essa medicina, né, que a gente faz atualmente, o que acontece? Nossa formação ela é muito voltada para a formação, né, da patologia, né, o conhecimento da doença, né, o tratar as doenças, que faz muito sentido, só que fez mais sentido no passado. Né? O que acontece? Hoje, a gente vê que a gente chegou até aqui, na nossa expectativa de vida, que no Brasil hoje é 76,4 anos, né? Os dados recentes, aí, os últimos do IBGE de 2023, sendo que os homens um pouco menos, né? Porque os homens vivem, em média, 73 anos, as mulheres quase 80, 79,7. Então, assim, 7 anos de diferença. Porque a gente se cuida mais, e esse é um motivo aí para um outro podcast, a gente vai até falar um pouquinho. E essa expectativa de vida, a gente chegou até aqui graças muito, né, ao jeito da medicina de identificar as doenças, tratar as doenças, a evolução da ciência que a gente teve até aqui, a questão de saneamento básico, vacinas, uma série de coisas. E esse crescimento, principalmente, dessa expectativa de vida, se deu, sobretudo, no tratamento das doenças infecto-contagiosas, né? Infecto-contagiosas e doenças agudas, tipo uma apendicite, né? Uma inflamação na vesícula, que a gente desenvolveu também a parte cirúrgica, e o tratamento, basicamente, das infecções, né? Então, por muito tempo, esse jeito de funcionar da medicina, identificar a doença, ir lá, tratar e resolver, foi muito eficiente. Só que o que a gente viu? Ótimo. E aí a gente foi aumentando a expectativa de vida, chegamos até agora. Só que, nos últimos tempos, inclusive, está tendo um movimento que parece até paradoxal. Inclusive, nos Estados Unidos, foi a primeira vez, nos últimos anos, que teve um decréscimo de expectativa de vida, que era uma coisa impensável. Como assim? Com todo o conhecimento que a gente tem, com toda a tecnologia, com toda a ciência, a gente está agora andando para trás. Mas e por que essa tendência? Porque, justamente, a gente é muito bom em tratar doenças agudas, ótimo, continuamos muito bons, só que aí entra o pulo do gato. As doenças que mais matam hoje já não são mais essas doenças que matavam no passado. As doenças que mais matam hoje são as doenças crônicas não transmissíveis, que é o quê? São as doenças cardiovasculares, né? Então, o infarto agudo do miocárdio, né? O AVC, ainda são as doenças que mais matam, apesar da gente saber, hoje em dia, a gente tem muito conhecimento dos fatores de risco dessas doenças, de como prevenir, mas ainda são as doenças que mais matam, né? Essas doenças crônicas não transmissíveis. Então, justamente as cardiovasculares, e aí elas vêm junto no pacote com a hipertensão, a pressão alta, o diabetes. Insuficiência cardíaca. Exato, a insuficiência cardíaca, que entra tudo dentro desse pacote, né? Os cânceres, né? E as doenças neurodegenerativas. Então, hoje em dia, essas doenças são as que mais matam. E para essas doenças, a gente não é mais tão eficiente assim. Desculpa, só para trazer o simples, quando a gente fala que mais mata, em comparação com, por exemplo, pneumonia, infecções urinárias. Se a gente vê hoje, de todas as mortes que a gente tem, né, então, todas as mortes, seja no Brasil, seja, né, no mundo como um todo, as doenças que mais matam, se a gente listar a causa então, né, numa população, 1.000 pessoas morreram, e a gente vai analisar. A maior parte dessas pessoas morreram ou por infarto ou por AVC, isso são as primeiras causas de morte. Depois vem também, aí dependendo da faixa etária, também os cânceres e as doenças neurodegenerativas. Muitas vezes, né, hoje em dia, a pessoa que tem demência, um quadro, né, de Alzheimer, costumam, né, uma das causas grandes de morte dessa população são as infecções respiratórias, né? Então, pneumonias, exatamente. Então, justamente isso, né? Hoje em dia, ainda as doenças que mais matam são essas doenças crônicas. Perfeito. Lógico, aí se a gente for listando, né, tem as outras, né, outras causas de doença infecciosa,
outras coisas, Sim, né? isso. Trauma, pandemia, tal. Mas as doenças que mais matam ainda são essas doenças crônicas. E justamente, e a nossa forma de lidar com ela, a gente não é tão eficiente como a gente é para as doenças agudas. Porque se a gente for pensar, então, por exemplo, a pressão alta, né, a hipertensão, que a gente sabe que é um fator de risco muito importante para desenvolver o infarto, para desenvolver essas doenças crônicas todas, né? Então, como que a gente trata a hipertensão? A hipertensão, ela é multifatorial. Então, não é simplesmente a gente dar a receita, olha, toma essa medicação. Então, eu, como cardiologista, a gente vê lá a fisiopatologia da doença, né, a estrutura da doença. Então tá, esse tipo de medicamento, combinando esse medicamento A com o medicamento B, ótimo, vai controlar muito bem a pressão. Mas a gente sabe que não é só isso. Exato, porque são múltiplos fatores. Tem a questão ambiental, tem a questão do estresse, tem a questão do controle de peso, tem a questão do uso de substâncias, exatamente, do uso de álcool, do tabagismo. Então, são muitas coisas. E aí, nesse contexto, essa medicina convencional, a gente peca um pouco nisso. E é isso que eu comecei a sentir muito com a cardiologia. Então, assim, o meu doutorado é em doenças crônicas do coração, né? Então, eu gosto de identificar infarto agudo do miocárdio, estudar. Sempre tive essa cultura de trabalhar em hospital, e eu venho, né, do Hospital das Clínicas, que é um hospital quaternário de alta complexidade. Então, casos muito graves, o paciente que teve um infarto super grave, está lá entubado, tem um monte de procedimento. E aí, tá, é interessante fazer aquilo, você faz muita diferença ali para aquele paciente agudamente. Só que aí, quando a impressão, a sensação que começou a me dar é que é como se eu já estivesse chegando tarde. É como se o leite já tivesse derramado. Então, tá bom, ótimo, você faz aquele diagnóstico incrível e trata aquele paciente. Então, o paciente que às vezes ia morrer não vai mais, mas vai ficar com uma sequela ali de insuficiência cardíaca. Mas, ok, e depois disso? E se a gente tivesse chegado nesse paciente muito antes? Então, a sensação que dá, assim, para mim, eu gosto de fazer essa metáfora assim, é como se eu ali como cardiologista, eu fosse uma brigadista de um incêndio. E sim, o brigadista é muito importante, porque na hora que está ali o fogo, né, comendo, e agora a gente está nessa época seca, um monte de queimada, na hora que o fogo está lá acontecendo, precisa ter o brigadista, as pessoas que vão lá e apagam o fogo. Só que, e se a gente atuasse lá no comecinho, quando jogou aquela bituquinha de cigarro e que a chama era pequenininha? Se você conseguisse apagar esse fogo lá no início, com certeza ele não teria se alastrado como se alastrou, ele não deixaria todas as consequências e sequelas que ele deixou. Então, eu acho que esse foi muito a questão que me mobilizou, assim, de, primeiro, identificar isso, que hoje em dia a gente tem visto cada vez mais pessoas muito jovens infartando, né, coisas que a gente não via, né, quando eu comecei a estudar na faculdade, que a gente estuda exatamente a epidemiologia, né, que é a história ali das doenças, a gente via, né, nos livros que isso começava muito mais tarde. E hoje em dia os pacientes não estão lendo o livro, né? Então, cada vez mais cedo, pacientes muito jovens tendo infarto, tendo AVC. E justamente isso tem muito a ver com os nossos hábitos. E aí a gente sabe que, estudando cada vez mais essa ciência, né, das doenças crônicas, essas doenças que mais matam hoje em dia, que elas têm sim um componente genético, né? Então a história familiar é importante, só que isso é uma parte pequena, né, a genética. Antes a gente dava muito mais peso para isso, né? Mas hoje a gente tem mais esse conceito que essas doenças crônicas todas, 20% se deve à genética, mas 80% se deve aos nossos hábitos. Então, nesse sentido, a gente precisa atuar nesses hábitos para que a gente construa hábitos mais saudáveis e assim conseguir prevenir e muitas vezes até, uma vez já instalado, auxiliar no tratamento mais eficiente de tudo isso. E aí eu comecei a olhar para mim, falando, poxa, como que eu quero, né, ter a minha velhice, como que, né, onde que eu quero chegar? Poxa, eu quero viver mais, eu quero viver melhor, né, com mais qualidade. E nisso a atividade física entrou na minha vida, né? E foi essa atividade física do montanhismo. Então, há 10 anos atrás, né, eu já estava nesse movimento de querer né, praticar um pouco mais de atividade física, e atividade física ao ar livre
sempre me fez muito bem. Então, na época, eu morava em São Paulo e andando, né, caminhando ali no Ibirapuera, eu morava ali perto. Nossa, quando eu estava estressada, quando eu não estava bem, alguma coisa, só de caminhar ali no parque, de ver um pássaro, de sentir o vento no rosto, de olhar o céu, né? Nossa, aquilo já me fazia muito bem. E aí, em 2014, então, há 10 anos atrás, eu conheci o meu namorado na época, que se tornou meu marido, que hoje é meu ex-marido. E a gente teve uma história muito legal. E ele praticava bastante, ele é engenheiro, ele praticava a trilha e escalada. E ele me apresentou esse universo do montanhismo. Então, foi com ele a primeira vez que eu fiz uma trilha, que foi aqui na região da Serra da Mantiqueira, em São Bento do Sapucaí. E aí eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela atividade de montanha, né? E eu acho que uniu muito, assim, de tudo que eu buscava, né? Então, o que eu costumo dizer hoje que o montanhismo, para mim, hoje acho que né, e o Elas na Montanha é a forma... É a maneira de eu exercer a medicina na minha melhor versão, né? Porque é uma maneira de a gente passar aí para as pessoas, de eu viver isso também e passar para as pessoas essa questão dos hábitos mais saudáveis de uma forma muito natural, de uma forma muito orgânica, que você não precisa ali fazer uma prescrição médica, olha, faça uma caminhada, converse com as pessoas. Simplesmente a gente faz isso na prática e é tão fluido, assim, é tão gostoso. E aí, quando eu comecei a fazer essas trilhas e me senti muito bem, eu quis compartilhar isso com outras pessoas, com outras amigas, com outras mulheres. E aí eu, né, acabava convidando outras amigas, ou elas se convidavam, o que era muito comum, né? Porque, principalmente depois da pandemia, né? Depois daquele confinamento, tudo, as pessoas começaram a buscar mais fazer atividades ao ar livre, né? As pessoas começaram a ficar muito, né, doentes emocionalmente, etc. E aí, quando eu voltava, às vezes, de uma trilha na segunda-feira, alguma coisa assim, aí, às vezes, uma colega virava para mim, nossa, o que você fez? Nossa, você está tão bem, você está tão bem. Eu falava, fui aí acampar. Fui fazer uma trilha. E aí, nossa, mas como que faz para eu ir? Nossa, eu quero ir também. E assim eu fui convidando ali as pessoas, e aí eu ia, né, levava uma amiga, levava outra, e de repente teve um dia que eu me dei conta, né, eu fui eu sempre organizava, sempre gostei de organizar viagens para mim, para os outros, e aí teve um momento que eu organizei uma dessas viagens, e a gente foi até um abrigo de montanha, que a gente chama, que é parecido com um hostel, assim, mas mais para montanhistas. E aí, de repente, era um abrigo até grande, né? Então, aqui na região da Serra, mas mais para o interior, ali para Minas. E aí eu, né, reservei para os meus amigos, organizei a viagem. De repente, eu vi que aquele abrigo eu tinha fechado só para os meus amigos. Caramba. Aí eu, nossa... Aí eu falei, gente... Tô podendo, hein? Eu falei, nossa, que só para os meus amigos. Eu falei, poxa, isso aqui tem cara de negócio. Pode ser que isso vire um negócio. E aí seria interessante, porque era uma forma de eu juntar o que eu gosto de fazer, né, o que eu sou apaixonada, o meu hobby, com a minha paixão pela ciência, com a paixão pela medicina, nesse formato que eu comentei. E eu teria mais tempo para estar na natureza, estar na montanha. E aí foi assim que deu esse start. E, a partir disso, eu, né, comecei a tomar coragem para empreender e iniciar o projeto Elas na Montanha. Poxa, que da hora. E esse projeto, ele consiste do quê? Assim, é um grupo de mulheres que vão para algum lugar específico, sempre o mesmo lugar? Como que é que funciona? Me conte. Certo. Então, é uma agência, né, uma pequena agência de turismo. Desculpa, chama como Elas na Montanha? Elas na Montanha, tá. Isso. Okay. E essa nossa agência, ela realiza encontros, né, encontros femininos, né, inicialmente, né, que são... porque isso, o nosso projeto, na verdade, nós temos uma empresa que chama Backyard, e o Elas na Montanha é um braço dessa empresa. Então, o Elas na Montanha, sim, são encontros só femininos. Eu sei que tem homens que várias vezes já me perguntaram, mas eu não posso ir também? Eu falei, então, em um outro cenário você vai, mas esse é só para as mulheres, porque é um espaço muito... Só para homens? Vocês têm para... Não, tem o projeto, o Eleva-se, que né, depois eu vou comentar, que são eventos que a gente faz para o universo corporativo, para empresas, e aí naquele cenário, sim, homens também podem participar.
né? Então, misto. Mas o Elas na Montanha, especificamente, é só para mulheres. De montanhismo unissex, digamos assim, não tem ainda. Ainda não, mas certo. Haverá. Certo. Mas calma, aí, homens, calma. Desculpa, eu te interrompi. Mas aí funciona, é um braço da empresa, e aí para se a pessoa, se alguma moça quiser participar, como funciona? Sim. Aí os encontros, então, o Elas na Montanha, eles são encontros, né, femininos, de montanhismo e escalada. Geralmente nos nossos encontros, então, tem montanhismo e escalada, então trilhas e introdução, iniciação à escalada. E são eventos, são encontros que buscam a gente ter todo esse olhar ali de práticas de bem-estar. Então, são momentos onde as mulheres elas têm ali um momento, um espaço, né? É que eu costumo dizer, né? A gente precisa, né, ter aquele momento ali para um autocuidado, para um auto-olhar, porque a gente, né, as mulheres especialmente, né, temos aí uma carga de trabalho, né, de múltiplas tarefas muito grande. Então, eu costumo dizer, quem cuida no final do dia de quem cuida de todo mundo. E ali, por isso a importância, né, e eu entendi isso, de ter esse espaço só para as mulheres, né, para que elas tenham esse momento, né, primeiro para uma troca, porque é uma troca muito, muito legal, muito profunda, assim, que acontece entre todas, né. Então a gente fica, então são encontros onde a gente fica hospedado no mesmo lugar, né. Geralmente a gente fica numa casa de montanha mesmo, e ali a gente faz as nossas rodas de conversa. A alimentação é um pilar muito importante para a gente, e nos nossos eventos é um ponto central. Então nós temos uma chefe de cozinha que ela faz a refeição para a gente, e é sempre uma alimentação bem equilibrada, exatamente, né, levando em consideração essa questão, né, da alimentação que é mais saudável, a alimentação recomendada aí pelas organizações, né, de cardiologia, pela Organização Mundial da Saúde, mas sempre com muito sabor, com muito gosto. É uma comida muito afetiva. A Ju, que é a Juliana Klestoff, que é a nossa chefe, ela é incrível, ela trabalha com natureza, ela tem um olhar super de sustentabilidade, então ela faz o pão, ela faz tudo ali natural. As meninas amam, assim, elas ficam apaixonadas, né? Então, esse é um ponto muito alto. Nos nossos encontros, então, a gente tem momentos de prática de yoga e meditação com a nossa guia, que é a Daniele Pinto, que ela é jornalista de formação, e há muitos anos ela já trabalha com yoga e com a escalada e o montanhismo. Então, ela é uma escaladora bastante experiente e que tem toda uma sensibilidade, um olhar com as mulheres, um carinho, né? Nos nossos encontros também, a gente sempre procura fazer um momento de uma roda ali, à noite, geralmente, de uma voz e violão. Então, a gente faz uma fogueira. Então, são momentos assim, muito gostosos. É a Aline, geralmente, que canta pra gente. A Aline é antropóloga. Agora mesmo ela está numa reserva indígena. Então, exatamente. Então é uma troca tão rica, assim, é incrível. Mas aí vocês organizam, é como se fosse uma me fugiu a palavra, mas tipo uma excursão, por exemplo. Exato. Entra no ônibus, vai para um lugar definido, Isso, e aí sobe a montanha, dorme lá uma noite, duas, como é? Exato, né, a gente tem pacotes, né, e o que a gente fala, né, que é um turismo de experiência, né, porque não é simplesmente você ir lá e fazer atividade. Isso aí. Exato, mas é um período ali, um momento, mesmo. É uma imersão que realmente transforma muito a gente, assim. E a maior parte dos nossos encontros são encontros de um final de semana, né, então onde a gente chega no final da sexta-feira e a gente fica no sábado, né, sexta-feira à noite, sexta-feira à tarde à noite, né, então final do dia. A gente fica no sábado, né, o dia inteiro, né, nós dormimos lá, e no domingo a gente conclui, então, no final do domingo. Então, geralmente são esses encontros de final de semana. Na região aqui da Serra da Mantiqueira é onde a gente faz a maior parte dos eventos, aqui, sobretudo em São Bento do Sapucaí, na região. Mas a gente tem, já fizemos encontros e fazemos encontros em outros lugares também. Então, só que aí, normalmente, os encontros mais distantes, aí é um período de tempo maior. Então, a gente já fez alguns encontros no Itatiaia, né? Então, exato, no Parque Nacional do Itatiaia, que é incrível. E aí, lá, geralmente, os encontros aí são um pouquinho mais longos, né? De 4 ou 5 dias, porque é muito grande, é muito amplo, além de ser um pouco mais distante, então, né, para dar tempo da gente descansar e tal, mas é sempre mais ou menos nesse formato, né? Então, a essência é muito parecida.
No começo do ano, nós tivemos um encontro muito legal, de uma semana, na Chapada Diamantina, que foi incrível também. Então, a gente, né, faz esses encontros nos ambientes, né? E o Brasil é muito rico, né, de natureza, para que a gente possa, né, ter essas vivências. E o leque de opções é infinito, né? Nossa, muito legal mesmo. Agora, eu sou uma dúvida, assim, que é mais de explicação para o nosso público em geral mesmo, se a gente fosse falar o que é, de fato, montanhismo? É um conjunto de coisas que você faz na montanha, no meio do mato? Explica para a gente o que é a definição. Muito boa a sua assim. pergunta. Não, excelente. Porque as pessoas às vezes confundem, né? Às vezes a pessoa, quando você fala montanhista, né, o montanhismo, a pessoa já pensa naquela, né, naquela figura, naquela pessoa, normalmente um homem escalando, subindo o Everest, né? Então, acho que montanhista é só quem vai quem escala o Everest. E não, na verdade, o montanhismo justamente é isso, é um conjunto, né, de atividades na montanha. Então, e que varia. Tem o montanhismo, né, dentro do montanhismo tem, sim, o trekking de alta montanha. O trekking, né, que a gente chama, normalmente é aquela trilha que é uma trilha mais longa. É aquela trilha que você leva uma mochila maior, normalmente você leva ali barraca, você vai acampar, exatamente, você vai passar alguns dias no ambiente ali da montanha, fazendo trilha, etc. Né? Então, por exemplo, para o Everest é um trekking, né? Até o Everest, que você vai vários dias, né? Vai acampando e tal. Tipo aquele pessoal que, vamos assistir o pôr do sol no pico da neblina. Exato, também. Se a pessoa vai passar mais de um dia, vai lá e vai acampar, isso é um trekking, né? Que pode ser maior ou menor. Pode ser de 2 dias ou pode ser para um campo base do Everest que você vai levar 8 dias, por exemplo. Então, tem vários, né? Tem vários níveis, vários graus de dificuldade. E com relação à questão, por exemplo, do trekking, né? Também, ou mesmo das trilhas, existe a diferença da trilha numa alta montanha, né? Como, por exemplo, um Everest ou a Aconcagua, que são as montanhas, né, acima dos 3.500, 4.000 metros, né, que são as montanhas que têm o topo nevado. Né? Então, a partir de 4.000 metros, você já tem os topos nevados, então é região de alta montanha, que aí requer outras habilidades, né? Então, como, né, andar no... Preso. Exatamente, como andar no gelo, outras habilidades. E tem as trilhas, né, que é uma trilha que a gente chama, que normalmente é ali, trilha de um dia, né? Então, uma trilha que você leva só a mochilinha ali, uma mochilinha ali que a gente chama de ataque, que é só com o essencial para aquele dia, né, com água, com, né, uma roupinha de frio, com uma comida, né, e aí tem vários graus e tipos de trilha. Dentro do montanhismo também tem a escalada, né? Às vezes, no trekking, por exemplo, né, ou numa trilha que seja, às vezes tem uma trilha que ela é tecnicamente mais difícil e, às vezes, naquela trilha tem trechos de escalada ou de escalaminhada, que a gente chama. Então, não sei se você já teve a oportunidade ou alguém que esteja nos ouvindo, por exemplo, você já fez uma trilha no Itatiaia, que é um lugar que tem muitas pedras, assim, que, às vezes, quando você está na trilha, você tem que subir uma pedra. Né? Às vezes, você tem que usar as mãos. Né? Quando você usa as mãos para te ajudar a subir uma pedra, descer e tal, a gente chama de escalaminhada, exatamente. E tem a escalada mesmo, né? De fato, que é simplesmente, né, você ter o objetivo de subir uma parede, né? Então, escalar mais na vertical, né? Então... E tem vários níveis também de dificuldade. E aí, geralmente, né, a escalada é quando a gente já usa um equipamento de segurança específico, que é a corda, a cadeirinha, né, tem os mosquetões, né, que são né, as costuras, que são os equipamentos que a gente coloca na pedra para, né, ir fixando a corda, tudo isso. Rapel entra nisso também, não? O rapel, ele é uma dúvida interessante. O rapel, ele faz, dentro da escalada, ele é um dos procedimentos que a gente usa. Porque, por exemplo, eu vou subir vou escalar ali uma rocha ali, né, uma pedra de 30 metros. E aí eu chego até o topo lá de 30 metros. Aí eu fui escalando, cheguei lá.
E aí, quando eu chego, né, no pico dessa pedra, muitas vezes não tem opção de descer através de trilha. Eu tenho que descer pela própria pedra. E aí, para eu descer, eu monto, né, um procedimento de rapel. E aí eu desço de rapel. Né? Mas o rapel, ele é um procedimento dentro de todo o contexto da escalada. Na escalada é o que a gente menos faz. Na verdade, a escalada a gente quer subir. E descer faz parte do processo. Agora, hoje em dia, o rapel ele tem sido uma prática, né, de atividade também para muitas pessoas. Então, às vezes, a pessoa vai, às vezes, até por trilha, até um lugar alto ou até uma cachoeira, né, e com os equipamentos de segurança, obviamente com guia, né, com a pessoa experiente, e ela vai, né, a diversão, né, o que a pessoa se propôs ali é descer de rapel. Né? Então, aí, isso é o que as pessoas chamam de rapel. Então, mas é uma dúvida comum. Às vezes, né, a gente está com a corda, com o equipamento de escalada, aí passa alguém assim fazendo trilha. Vocês fazem rapel? Você vai fazer rapel? Falou, vou, também. Vai fazer parte mas do não processo. Exatamente, não é o objetivo principal. Entendi. Na escalada, não. Interessante. Bom, estamos chegando aqui mais ou menos na metade do nosso episódio. Este é o Papo 20. Hoje nós estamos aqui com a doutora Cibele Magalhães, uma história bem interessante. Ela é cardiologista e faz alguns projetos, inclusive o Eleve-se e o Elas da Montanha. Eleve-se, né? Falei corretamente. Sim. Certo. Lembrando que este podcast e os demais que você encontra no nosso canal do YouTube é gravado no espaço da 20 Medical Offices. A 20 Medical Offices é um cowork voltado para profissionais da área da saúde que atendem na região de São José dos Campos. Então você médico, fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, que está procurando um local para atender, que atenda as expectativas de um profissional de excelência, como provavelmente você, porque nossos espectadores são todos de excelência, sinta-se convidado a conhecer o espaço da 20 Medical Offices, que é o cowork, como eu falei para vocês, e nós temos aqui salas voltadas para o atendimento de psicólogo, maca que sobe e desce, consultórios regulares, enfim, está procurando um lugar para atender, você profissional da saúde, 20 Medical Offices. Você pode acessar, se ficou interessado, você pode acessar o nosso Instagram pelo @20 Medical Offices, lembrando sempre que o 20, nesse caso, é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Você também pode acessar o @ do nosso podcast, que é @papo20. Mais uma vez, 20 de Leonardo da Vinci. Se porventura você tiver o interesse de me seguir no Instagram, meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia também aqui na 20 Medical Offices. O meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. E o da nossa ilustre convidada que nós estamos recebendo aqui hoje, que é a doutora Cibele Magalhães, o @ dela é @DRA, de doutora, Magalhães, Si com C e Magalhães sem tio. Então, @DRA Si Magalhães. Quem quiser fazer parte, as mocinhas que tiverem interesse em participar do projeto, como elas devem fazer? O que elas devem fazer? Sim, vou aproveitar para deixar também o @ do Elas na Montanha, né? Então, o nosso projeto é elas.namontanha, tá? Vocês podem acessar no Instagram e temos o site também. Perfeito. Isso, que é o elasnamontanha.com.br. Lá vocês vão conseguir ver... Deixa eu só anotar que aí eu falo daqui a pouco perfeito. também. É @elasnamontanha? Isso, elas.namontanha. Elas.namontanha. Na E o montanha, site? é elasnamontanha.com.br. Maravilha. E nesse, né, tanto no Instagram como no site, vocês vão poder ver alguns vídeos, né, de alguns encontros que a gente fez, imagens, depoimentos, então tem muita coisa lá. Né, um pouquinho mais, saber um pouquinho mais de nós, né, nós, as organizadoras, um pouquinho mais do projeto, tudo isso. Então, acho que é uma oportunidade. E quando você comentou, eu achei bem interessante isso, porque você falou, né, agora, as mocinhas que quiserem participar, como elas fazem. Então, as mocinhas do nosso encontro normalmente são 35 mais. Mas não deixam de ser mocinhas. Exatamente. E esse foi uma das outras coisas que eu digo assim, que me mobilizou para começar o Elas na Montanha. A primeira questão foi né, realmente essa questão médica, né, então essa inquietação de fazer algo antes, né, de realmente da doença estar instalada e sair desse mindset de só cuidar de doença. E a outro ponto foi quando eu comecei, então há 10 anos atrás, fazer trilha, fazer escalada, né, eu comentei que hoje, né, eu tenho 42 anos, eu tinha 32 anos na época.
Então, assim, eu sentia uma questão ali no universo da montanha. Então, o montanhismo, ele é uma atividade, o montanhismo e a escalada, primeiro, muito masculina, né? Então, hoje em dia, tem, principalmente de uns 5 anos para cá, assim, tem cada vez mais tido mais mulheres, especialmente depois da pandemia, praticando essa atividade, indo para a trilha, indo para a escalada. Isso é incrível. Mas quando eu comecei, ainda era muito mais masculino, né? E também muito jovem. Porque, especialmente para as mulheres. Então, o perfil das mulheres que geralmente eu encontrava fazendo trilha ou escalando eram mulheres muito, muito novas. Então, meninas de 20 e poucos anos, mocinhas, né? Muito ali magrinha, super fit, tudo novinha e fazendo trilha, acampando. Só que esse ambiente, a fazer trilha, escalar, nossa, aquilo assim me tocou profundamente e fez muito sentido para mim. E eu falo, nossa, eu estar aqui na montanha, isso me faz muito bem, me deixa muito feliz, né? E eu quero estar aqui. E só que eu não me sentia tão representada, né? Então tinha essa dificuldade. E eu falei, não, mas eu quero que isso é possível fazer. Então, esse espaço, ele é um espaço que não necessariamente você precisa ter 20 e poucos anos para estar aqui. E isso foi algo que me chamou a atenção e que me movimentou para chamar outras pessoas, outras mulheres. E, às vezes, quando amigas minhas vinham falar comigo, mas será que eu dou conta? Eu não tenho esse condicionamento todo. Olha, mas, né, nossa, mas eu não tenho esse, né, não estou tão em forma assim, não estou tão magrinha assim. Será que eu consigo escalar? Será que eu consigo fazer trilha? E isso e é muito legal a gente mostrar para elas que é possível. E o que a gente tem de vivência ali, o que a gente ouve de relato, o que a gente sente, a emoção das mulheres de conseguir se superar, sabe, de conseguir fazer aquele desafio que ela se propôs, né? E de fazer uma coisa nova na vida, porque é muito gostoso. Você, depois dos 30, dos 40 anos, você fazer pela primeira vez uma coisa nova na sua vida. Isso te dá te rejuvenesce, te dá uma sensação de estar vivo, que é incrível, assim. Então, a gente... Assim, todos os encontros que a gente vai são sempre muito emocionantes. Assim, é muito comum, é raro, sei lá, eu acho que não teve um ainda, que a gente não chore, não se emocione no final. A gente teve N histórias, uma delas muito legal, que tem uma das mulheres que foi com a gente, incrível, Moniquinha, inclusive você vê, Mônica, um beijo para você. Ela é médica, sempre nos nossos encontros tem muitas médicas, é muito engraçado. E aí, a Mônica, ela é uma médica do Rio de Janeiro, ela é hematologista, e ela comentou, né, quando ela entrou em contato com a gente e tal, que uma das coisas que ela tinha, um dos desejos, um dos sonhos dela, era antes dos 60 anos, ela fazer uma escalada uma vez na vida. E aí era um sonho, uma coisa que ela tinha. E aí, ótimo, né? Vamos lá e tal. E aí, no dia que a gente foi escalar, né? No dia da nossa escalada, era o dia do aniversário dela. Ela se deu de presente. Gente, foi tão emocionante. Ela conseguiu escalar, ela escalar. Nossa, foi incrível, assim. Então, esse tipo de coisa é muito legal. E a gente tem uma sensibilidade, um cuidado, um olhar com as especificidades mesmo de cada pessoa, né? Então, para a gente olhar que é diferente, né? Às vezes o condicionamento, né, de uma pessoa, mas que sim, é possível ela fazer aquela atividade, e a gente sempre faz uma avaliação antes, porque tem às vezes encontros que são um pouco mais exigentes fisicamente, tem outros encontros que são menos, e a gente sempre tem um contato muito próximo com as mulheres que vão. Mas as nossas experiências, elas têm sido muito, muito positivas. Poxa, que da hora. Só uma correção, até para mim mesmo. Eu falei mocinhas, não com uma questão de etarismo, pelo amor de Deus. Eu tenho essa... Eu vou dizer que um vício, que na verdade todas as minhas pacientes... Eu chamo todas de mocinha, independente se é... Mas foi bom, 80, porque foi um gancho interessante. Claro. Porque, sim, muitos dos...
existem hoje em dia, né, vários grupos e agências, etc., que trabalham, ainda mais depois da pandemia, com trilha, com escalada, e a gente costuma ver normalmente uma faixa etária às vezes mais baixa mesmo, né? Porque está começando, porque tem mais condicionamento, né? As mocinhas que querem. E é ótimo que os jovens realmente tenham esse intuito e que vão mesmo, que saiam do shopping e vão para a trilha, e vão para a natureza. Né? Exatamente, que deixem o celular e vão fazer uma trilha, uma corrida de montanha. Isso é incrível. Isso com certeza vão construir hábitos muito bons e muito possivelmente esse jovem, quando ele tiver mais velho, ele vai ter isso mais como cultura, né? Então, assim, é o que a gente fala, o montanhismo, ele é uma cultura. Então, a gente, hoje aqui, depois da pandemia, a gente está melhorando muito, né? Mas, lógico, a gente ainda tem um longo caminho, mas, por exemplo, em lugares onde é o berço do montanhismo, né, e da escalada, então eu já tive a oportunidade de fazer trilha, de escalar, por exemplo, né, nos Alpes franceses, em Chamonix, né, em Chamonix-Mont Blanc, que é o berço ali da escalada do montanhismo. E é incrível, uma cultura de montanha. Você está fazendo trilha, e eu já tive a oportunidade de fazer trilhas lá, assim, tecnicamente bem desafiadoras, etc. E você encontra pessoas de todas as idades. Você encontra, assim, idoso. Uma das trilhas que eu fiz, do Lac Blanc, lá, incrível, assim, uma trilha linda, mas, assim, uma trilha exposta, uma trilha difícil. Nossa, senhores com cajado, senhoras, uma família de alemães que eu encontrei nessa trilha, que foi incrível. A mãe, assim, na casa dos seus 58 anos, os filhos adolescentes, um outro menorzinho. Todo mundo subindo montanha. Então, assim, é muito gostoso, sabe? É uma cultura mesmo de montanha. E para entrar em contato com vocês, pode ser pelo Instagram e pelo site. Sim. O Instagram é @elas.namontanha e o site elasnamontanha.com.br. Perfeito. Ou pelo meu pessoal, mas é o meu pessoal mais para a parte médica, mas lá também no link bio tem acesso para o Elas na Montanha. Isso, que é o DRA, né, doutora Sim Magalhães. Excepcional. Maravilha. Esse livro, você tem alguma coisa para falar sobre ele? Eu vi, o bicho é grossinho. Não sei se você já teve a oportunidade. Na verdade, eu trouxe, né? Porque eu falei, não sei se a gente, né, vai conversar um pouco sobre isso, que é o Sapiens, né? Que é do Yuval Harari. A ideia, né? É um best-seller, né? Incrível, fala aí da nossa evolução como espécie. E a questão, né, que eu trago ele é porque quando a gente fala dessas doenças, né, justamente crônicas, não transmissíveis, da questão dos nossos hábitos, e por que a gente tomou esse caminho de hoje, a gente ter muita dificuldade, né, para lidar com esses hábitos que geram as doenças crônicas. E aí ele traz, acho que, muitas respostas. Por quê? Se a gente for ver a nossa evolução como espécie, né, humana, a gente, a última informação que a gente tem de quando a gente se desvencilhou, né, do nosso ancestral, né, dos chimpanzés, lá, o nosso ancestral comum, quando a gente começou aí como humanos, isso foi há 6 milhões de anos. E o nosso corpo hoje, ele é o reflexo dessa evolução de 6 milhões de anos para cá. E nesse processo, a maior parte absoluta, a gente estava na natureza, a gente estava caçando, a gente era muito ativo. Então, a gente estava subindo e descendo montanha, subindo árvore, a gente estava comendo, basicamente, alimentos de origem vegetal. De vez em nunca, uma carne, quando você conseguiu uma caçada. Né? Então, a gente estava nessa evolução. Só que o nosso corpo é fruto disso. Né? Só que de 300 anos para cá, que isso é um cisco, né? Comparando 6 milhões de anos, 300 anos não é nada, que é o período aí da Revolução Industrial, né, do início do capitalismo, tudo isso, a gente mudou totalmente o nosso ambiente. Então, a gente saiu do ambiente da natureza, a gente artificializou todo o nosso entorno, a gente veio para as cidades, a gente passou a ficar muito mais sedentário. Então, né, hoje em dia é carro. E toda essa mudança de ontem para cá, né, nem ontem, de um segundo para cá, o nosso corpo não se adaptou ainda, né? E a gente vem, na verdade, colhendo, né, os maus frutos de tudo isso. Então, acho que isso traz para a gente uma reflexão que, então agora vamos todo mundo voltar para o mato? Não, não é isso. Mas que a gente realmente se separou, se desvencilhou muito da natureza.
E a gente está colhendo hoje os malefícios disso, né? Vide todas as mudanças climáticas, e que a gente precisa voltar a se harmonizar com isso. Então, eu acho que nós precisamos recuperar certas coisas que a gente perdeu, né? Como, e aí, quando a gente fala isso, poxa, e hoje a ciência já comprova isso, né? Quando a gente fala em estar na natureza, por exemplo, você está simplesmente no ambiente, entre as árvores, no ambiente natural, seja praticando atividade física ou simplesmente contemplando, a gente consegue, que é o que a gente chama de banho de floresta, né, que é o Shin-Yoku, que os japoneses muito bem assim conseguiram categorizar. A gente consegue mensurar o benefício que faz. Porque você está lá na natureza, você fala, aquilo eu me sinto bem. Tá, mas essa forma da ciência, mas eu quero prova. Tá bom, os japoneses foram lá e mediram. Então vamos medir o hormônio, né, o cortisol, que é o hormônio do estresse, antes de você ter esse contato ali com a natureza e depois. E eles viram que reduz em 17% o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E, que reduz 72% o nível de catecolaminas, que são, né, os hormônios simpáticos, né? Aumentando o sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento. Quando você verifica a sua pressão arterial, depois que você fica num período ali na natureza, a sua pressão arterial reduz. E essa redução, pasmem, dura 5 dias. Então, assim, são os benefícios que estão aí postos. E hoje em dia a gente consegue mensurar, né? E dizer, poxa, a gente precisa mesmo retomar esse contato, né, com a natureza para o nosso bem, né? Para que a gente viva mais e viva melhor. Maravilha. Excepcional. Você estava falando comigo também da parte do Elas na Montanha, que você tem um encarte? Eu trouxe aqui para você ver, então, o nosso press release, que é um encarte que mostra um pouquinho, né? Conta um pouquinho. Como é que chama isso aqui? Press release? Exato. A vida, negócio diferenciado. Ou vulgo flyer. Flyer, exatamente. Então, que conta um pouquinho. No site tem as informações, né? Mas aí tem um pouquinho das imagens. Pegou aqui? Camera Girl. Então, mostra um pouquinho aí dos nossos encontros. Nós já tivemos, né? Eu já tive a oportunidade... Desculpa, a Daniele que está aqui retratada, quem que é? A Daniele Pinto é a nossa guia, né? Que é a escaladora, montanhista, e nossa principal guia de escalada e de montanhismo, e também a nossa guia no yoga, né? Nossa instrutora de yoga. Para além do encarte aqui, eu estava olhando o seu Instagram, o Instagram do Elas na Montanha, e vi uma roda de violão mesmo, parece ser bem agradável. É muito legal. Muito interessante. Sim. Eu estava comentando com você que essa nossa... que eu acho que isso tem muito... cada vez mais eu me convenço que isso tem muito mais a ver, assim, essa associação do montanhismo, né, da montanha e da cardiologia e do coração, né? Então, o que eu costumo dizer é que eu já tive a oportunidade algumas vezes de participar, né, já fui convidada para participar do Festival de Montanhismo. A gente tem um dos maiores festivais no Brasil, que acontece em São Bento do Sapucaí. Inclusive, recomendo que participem, porque não é só para montanhistas, é para família, é uma delícia, né? Então tem comida, tem bate-papo, é um ambiente muito agradável. Então, várias atividades ao ar livre, né, ali são apresentados, é um ambiente muito gostoso. E o Mountain Festival ele acontece sempre no mês de maio, né? E então eu já tive a oportunidade de realizar algumas oficinas lá de saúde, né, e bem-estar. E essa associação que eu comento aí do montanhismo, né, da montanha e do coração, para mim é muito forte. Então eu costumo sempre comentar, né, o seguinte, que às vezes eu chego, né, para dar uma palestra ou para a gente fazer a oficina lá no Festival de Montanha, e aí acho que eu coloco essa pergunta. Às vezes, né, as pessoas podem questionar o que uma cardiologista, o que um médico está fazendo aqui na montanha. E aí eu digo que a pergunta, acho que a gente precisa ajustar um pouquinho a pergunta, mudar um pouquinho. Por que os médicos não estão aqui na montanha? Né? Porque justamente ali é onde a gente pode, como a gente comentou, trabalhar tudo isso que nos faz tão bem e que hoje a gente consegue cientificamente comprovar que aumenta tempo de vida e qualidade de vida. Né? E aí, em um desses encontros, né, do Mountain Festival, então esse aqui é um dos encartes que eu trouxe para você,
que eu trouxe que eu fiz para entregar, né, para as pessoas, que é fazendo um resuminho, né, das recomendações de uma alimentação saudável, né, pela Organização Mundial da Saúde, né, e pelas aqui atrás, então, sociedades. Exatamente. São orientações, né? As orientações de uma forma resumida, perfeito, né, para auxiliar né, as pessoas a começarem um passo a passo, né, de como construir essa alimentação um pouco mais saudável. Esse material está disponível no seu Instagram também ou não? Esse material, ele está, se eu não me engano, eu acho que ele está, é possível você baixar no site, porque eu tenho um site também que chama acardiologistadamontanha.com.br. É digital mesmo. Hoje em dia, né, tem que ser digital. Para atingir principalmente esse público mais jovem, né? Então tem que estar. Eu tenho um impresso, eu tenho os impressos, porque eu também sou da era do analógico. Papel e caneta. Mas, exatamente, sou da época do papel e caneta, com certeza. O meu livrinho impresso aqui, que não me deixa mentir, exatamente, que eu adoro. Mas também estou no digital, né, para chegar nos jovens também. Aqui é do meu consultório, né? Então eu tenho esse programa de atendimento, né? Então eu faço o atendimento médico, esse atendimento que que eu chamo de uma mentoria em saúde, que é muito além, né, de uma consulta médica cardiológica convencional, que é só olhar a doença. Sim, a gente precisa identificar as doenças que já estão instaladas, mas tratar essas doenças, quando com medicação, sim, é necessário, é importante, mas a gente sempre buscar tratar esses outros pilares, né, que envolvem aí a qualidade de vida e, inclusive, melhoram o tratamento, melhora a resposta no tratamento, né, que é a gente atuar em várias frentes, né, que é a frente da atividade física, da alimentação saudável, né, do sono de qualidade, né, da gente evitar aí os tóxicos, né, evitar o tabagismo, reduzir o consumo de álcool, né, e também a gente incentivar a questão do gerenciamento do estresse e cultivar relacionamentos, né, saudáveis, que isso é muito importante, porque quem tem relacionamentos mais profundos e mais saudáveis vive mais. Maravilha. Então a gente precisa se relacionar. Aqui, ó, doutora Cibele Magalhães. Cadê? Mentoria em saúde. Então, exato. Muito bom. E o telefone que está valendo é esse que está de caneta aqui? Isso, aqui em São José dos Campos, sim, exato. E eu também atendo em São Bento do Sapucaí. Perfeito. Para já ficar bem pertinho da montanha. Maravilha. Então, pode checar todas essas informações pelo @DRAC Magalhães. Lembrando que é sem o tio para achar lá no Instagram. Muito, muito bacana. Tem mais alguma coisa? Estou sendo. Não, esse aqui é o envelopinho. Envelope é isso, para colocar o kitzinho bonitão. Exatamente, o kit bonitinho. Excepcional. Uma pergunta mais geral, agora focando para talvez os homens que também estejam assistindo. Se algum homem quiser ingressar nesse meio do montanhismo, o que ele deveria fazer? Procurar uma agência? Como é que funciona isso? Perfeito. Olha, eu acho que, primeiro que é uma sábia decisão. Vamos embora. Existem várias formas de começar a ingressar nesse universo. Como a gente falou, o montanhismo é bem amplo, né? Acho que uma das maneiras é, sim, através de agências, né? Então, tem várias agências de turismo hoje em dia, várias guias, né, habilitados e certificados, guias de montanha, de escalada, que podem te auxiliar nesse processo. Então, e é interessante, sim, você começar por trilhas menores, né? Onde você vai se ambientar ali. Mas antes até disso, eu acho que eu daria até um passinho antes. Eu acho que uma das coisas bem legais, assim, da gente começar a cultivar é a gente se permitir fazer um pouquinho nós mesmos fazerem um pouco desse banho de floresta. Então, se você vai caminhar, procura caminhar ao ar livre, né? Se é possível, aqui em São José dos Campos, nessa região que a gente está numa região muito privilegiada, tem muitas praças, tem muitos parques, né? Onde a gente pode, você vai fazer ali, hoje não tenho o que fazer, acho que vou dar uma volta no shopping. Peraí, vai ali no Vicente Aranha, vai ali dar uma caminhada, você vai ver as galinhas, você vai ouvir um pássaro, você vai sentir um vento no rosto, né? Isso já vai te fazer muito bem. Exatamente, isso já faz muita diferença. Então não precisa você ser um montanhista, colocar lá uma mochila super pesada e subir o Everest. Não, para dizer que é montanhista. Não, esse contato, o pouco de contato que a gente tenha com a natureza, com o meio externo, isso já faz muito bem.
Quando eu te falei desse programa, né, que foi desenvolvido no Japão, que eles chamam de Shin-Yoku, eles começaram esse programa, né, que em tradução a gente chama de banho de floresta, eles começaram esse projeto visando os grandes, né, os altos CEOs, né, do Japão, né, os altos executivos, porque eles viram, então foi um programa de saúde pública, assim, né, foi o Ministério, né, o equivalente ao Ministério da Saúde de lá que desenvolveu esse projeto, porque as taxas de burnout e suicídio entre os altos executivos estava muito elevada, né? Então, né, os distúrbios psiquiátricos muito elevados, né, ansiedade, depressão, tudo isso, e aí eles começaram a pensar em alternativas, porque eles viram que só os medicamentos, só o convencional não estava ajudando. E aí, no começo, começaram a prescrever, olha, você tem que caminhar, sei lá, 10 minutos, 20 minutos ali no ambiente de natureza. E eles foram começando, né, a ver os benefícios que as pessoas, né, esses executivos começaram a diminuir a necessidade da quantidade de medicamentos psiquiátricos, começaram a melhorar. E aí eles viram que isso estava dando certo e falaram, nossa, peraí, então vamos medir, porque a gente já está sentindo esse impacto positivo. E aí eles começaram a fazer vários estudos mensurando, como a gente disse mesmo, medindo alguns parâmetros biológicos e vendo que realmente isso fazia sentido, e começaram a estruturar. Então, assim, e hoje em dia eles recomendam que você não precisa necessariamente ir para um lugar muito distante, onde você vai fazer uma trilha. Se ali, perto do seu escritório, já tem um parque, já tem, né, um quintal, um jardim, que seja um jardim, às vezes há um jardim suspenso, alguma coisa, que só de você estar em contato ali com o verde, com a natureza, isso já te faz bem. Excepcional. Maravilha. O primeiro passo talvez seja o mais importante, né? Com certeza. Né? Ninguém começa pelo último passo. Excepcional. Uma pena, a gente está chegando no final. Mas foi muito agradável. Nossa, passou rápido. Que bom que você gostou. Tenho certeza que vamos chamar mais vezes. Pode ser que a gente direcione mais para alguma coisa em outros episódios. Vai ser um prazer. Mas, de qualquer maneira, foi bom para a gente conhecer um pouco sobre você e sobre o seu projeto. Tá? Nesse final, já é uma tradição nossa, a gente sempre pede para que os convidados falem sobre si, é uma das partes mais difíceis, e que eles se definam ali no intervalo não maior do que 2 minutos. Então, lançando esse desafio para você, quem é doutora Cibele Magalhães em 2 minutos, por favor? Isso, assim, acho que é difícil. É muito difícil. Eu sou uma pessoa apaixonada por ser feliz, sabe? E eu acho que a felicidade, ela, né, para cada um vai ter uma forma, não tem uma fórmula, mas para mim, primeiro, estar viva, ter essa possibilidade de ter o discernimento que como a gente pode conseguir viver com pouco e ser muito feliz com isso, né? Então, aprender, estar disposta a aprender com a natureza, que a natureza tem muito a ensinar para a gente, né? Então, é o que eu costumo dizer, quando eu subo uma montanha, eu nunca volto a mesma pessoa, né? E a natureza ali, muito de resiliência, de calma, de superação, vai passar aquele momento difícil, sabe? Assim como os momentos bons também vão passar. E a natureza, simplesmente, ela existe, ela está ali. Então, acho que ter essa possibilidade de olhar, de observar uma flor, de ter essa sensibilidade, isso realmente eu acho que, para mim, é o mais importante. E conseguir compartilhar isso um pouco com as pessoas, né, o que faz sentido. Então, é isso. Eu sou muito sonhadora, mas eu sou uma sonhadora que coloca os projetos em prática. Então, é aquela menina que sonhava em ser médica e dançarina e que dança aos finais de semana, mas que se tornou médica, mas dança. E, assim, eu acho que a gente não pode deixar nunca de sonhar, porque é o que nos move. Maravilha. Excepcional. Uma pessoa se emocionar falando sobre si é uma coisa muito bonita de se ver, muito bacana. Dá para ver que você põe muito amor, não só na vida, não só no trabalho, mas também na vida como um todo.
Parabéns, muito bom o seu episódio mesmo. Pessoal, lembrando mais uma vez que nós estamos aqui na 20 Medical Offices, que é onde é gravado este podcast, e os demais que você vai encontrar aqui no nosso canal do YouTube. Se você tiver interesse de acessar e saber mais sobre onde acontece esse podcast, acontece na 20 Medical Offices, que é um coworking voltado para profissionais da área da saúde, sejam eles médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, profissionais da área da saúde que têm o interesse de ter um lugar que some para a sua conduta diária. Tenho certeza que a 20 Medical Office talvez não, certamente será um ambiente acolhedor e que vai somar para a sua carreira. Então, se você tiver interesse, você pode acessar pelo Instagram, @20medicaloffices, lembrando mais uma vez que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Você pode acessar o Instagram do nosso podcast, que é o @papo20, mais uma vez com 20 de Leonardo da Vinci. Se tiver interesse de seguir o meu Instagram, ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na 20 Medical Office. Você pode acessar meu Instagram pelo @reumato.marcos.moreira. O da nossa convidada é o @DRA Cimagalhães, DRA de doutora, @DRA Cimagalhães. Lá você vai ficar por dentro de tudo isso que a gente conversou sobre o Elas na Montanha e sobre os demais projetos. Ela tem o site, tem o Instagram também do Elas na Montanha, que é @elas.namontanha, e o site que é elasnamontanha.com.br. Muitas arrobas, muitas informações, mas só conteúdo de qualidade, né? Tenho certeza que se você tiver de acordo e tiver a fim de procurar, volta aí um pouquinho o vídeo que você vai conseguir acessar todos os arrobas e todos os sites e tudo mais. Bom, esse é o Papo 20, a gente volta sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite. A gente encerra sempre com uma frasezinha de efeito, nem sempre ela é tão de efeito assim, às vezes é mais engraçadinha. Mas hoje vamos ler uma frase de John Galsworth, eu não sei se é assim que fala, mas é um romancista inglês que viveu entre 1867 e 1933. Geralmente, o idealismo de uma pessoa cresce na proporção direta de sua distância para o problema. É isso. Galera, esse foi o Papo 20. Nós voltamos sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite, com profissionais experts na área da saúde e que agregam muito em conhecimento, sabedoria e, obviamente, para a vida de todos nós. Esse é o Papo 20. Valeu, até a próxima. Tchau.